De forma muito particular, eu acredito que este texto seja um dos mais interessantes de todo o Novo Testamento. É o texto que trata acerca da mulher cirofenícia, uma gentil que se aproxima de Jesus buscando algo por intermédio dele. Ora, bem verdade é que é impossível falar sobre a pessoa de Jesus e não imaginar alguém em busca de algo na pessoa dele, mesmo nós sabendo que o maior feito, a maior revelação ou a maior ação feita por Cristo Jesus foi sua morte salvífica na cruz do Calvário, onde trouxe a remissão de nossos pecados. É nele que nós temos feito o sacrifício perfeito, que já foi consumado, que já foi realizado. Ele levou sobre si nossos pecados e é por intermédio dele que recebemos a remissão dos mesmos. Porém, nós bem sabemos que, diante dos relatos bíblicos, muitos procuraram Jesus, não só por dúvidas acerca de sua salvação, mas procuraram para que Jesus pudesse, assim, livrá-los de seus flagelos. E é exatamente uma narrativa como essa que nós estaremos lendo para o vídeo de hoje, que se encontra no Evangelho segundo Mateus. Ficarei focado aqui no escrito de Mateus, no seu capítulo de número 15. E nós estaremos lendo a partir do versículo 21, que diz da seguinte forma: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e chegando ao pé dele, os seus discípulos rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, vem gritando após nós. Respondendo ele, disse: Eu não sou enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Porém, respondendo ele, disse: Não é razoável pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Como eu falei na rápida, pequena e breve introdução, muitos procuravam Jesus, muitos. E eu gosto sempre de ressaltar que existe uma diferença muito grande entre procurar Jesus e viver com Jesus. Uma coisa é o grupo, é a turma que procura. Outra coisa é o grupo, a turma que vivem com Jesus. E dentro deste texto nós temos esta mulher que procurou Jesus e temos discípulos que viviam com Jesus. A melhor definição que eu mais gosto de utilizar para a palavra discípulo é a seguinte: aquele que está, ou seja, aquele que tem disposição para aprender com outrem. Os discípulos de Jesus andavam com ele, viviam com ele, desde o chamado que Jesus fez para eles, passaram a acompanhar eles em diversos momentos. Onde Jesus falava, eles estavam, onde Jesus operava milagres, eles estavam. E muitos chamam isso de período do colégio apostólico, que durou aí o seu aproximado 3 anos e meio, que foi aproximadamente o período que Jesus esteve com eles. E o que Jesus fez com estes homens? Ensinou, instruiu. Foi uma verdadeira escola. Não sei como você gosta de chamar, pode ser, foi uma verdadeira faculdade na vida dos discípulos. Digamos que eles passaram pelo período do ensino médio, entraram na faculdade com Jesus ali, e no dia a dia, em cada ação, em cada palavra, em cada ato que Jesus fazia, Jesus estava formando o que na vida dos discípulos? Poderosos? Empresários? Jesus se reunia ali com eles para fazer a reunião dos empresários? Não.
Jesus se reunia ali com eles ali para fazer a reunião da unção do anjo que desce com uma espada de fogo. Não. Foram 3 anos e meio que Jesus estava capacitando os seus discípulos para que eles se tornassem, eu vou repetir essa palavra, 3 anos e meio que Jesus caminhou ao lado dos seus discípulos, ou melhor, os discípulos resolveram também estar ao lado de Jesus, e Jesus aproveitou esse tempo todo para que eles se transformassem, se formassem em pessoas parecidas com Cristo. Eu já abro um parêntese aqui, nessa parte do vídeo, para te dizer que o maior propósito do Evangelho depois da salvação é transformar aqueles que aderem à salvação em Cristo Jesus, as pessoas que aderem, em pessoas, no mínimo, parecidas com Jesus, em seus tratos, em suas ações, em suas palavras, em seus sentimentos, em suas ações ou reações. Então esses 3 anos e meio aproximados que Jesus passou com os discípulos, ele está ali formando algo na vida deles, fazendo com que o reino de Deus crescesse dia após dia, ou momento após momento, ou situações após situações na vida dos seus aprendizes. Perdão. Então o que Jesus tem são discípulos sendo formados. E o que isso tem a ver com essa história? Tudo a ver. Você percebe que essa história ela parece ser um pouco grotesca. Sim, parece ser grotesca. E eu vou te provar o porquê essa história parece ser grotesca. Parece que Jesus está em um dia que ele acordou virado nos 30. Parece que ele está naquele dia que você acorda, que você não quer conversa com ninguém, que você esquece até de quem você é. Está com a cabeça virada. Parece. Mas eu quero que você compreenda que Jesus ele tinha uma missão. Além de ser o plano perfeito para a salvação, o sacrifício perfeito, ele tinha que formar aquele colégio apostólico. Ele tinha que ensinar verdades que aqueles judeus que ele escolheu não sabiam, não entendiam acerca do reino que ele estava plantando. E muitos ensinamentos nos custam. Todo professor sabe que o ensinamento custa algo. E o tempo é o melhor aperfeiçoador de qualquer escola, de qualquer aluno. O tempo faz tudo. E Jesus ele tinha esse tempo com os discípulos e a necessidade de, dentro desse tempo, desenvolver marcas na vida dos discípulos. É por isso que algumas atitudes de Jesus foram muito estranhas. Sim, por exemplo, João 4, que ele está ali no poço com a mulher samaritana. Qual mestre ou qual judeu estaria com uma mulher conversando? Nenhum mestre conversava, praticamente não se viu um mestre conversando nem com sua própria esposa. O que dirá com uma desconhecida samaritana em um poço ao meio-dia? Jesus às vezes assustava com as suas ações, com as suas atitudes, mas tudo tinha um propósito por detrás. Formar na mente dos seus discípulos os princípios do reino que ele estava inaugurando e formando, forjando na vida dos seus discípulos. É por isso que este texto parece ser um pouco assustador. Observe o que nós acabamos de ler aqui. O versículo 21 diz que ele parte dali. Então todo o capítulo 15 aqui, o contexto do capítulo 15, ele está em um debate ali com os religiosos. Eles estão preocupados muito com a religião. Sabe o povo que se preocupa com o que é exterior e não se preocupa com aquilo que é interno? Eu costumo sempre dizer que o Evangelho não se muda de fora para dentro. O Evangelho é a mudança de dentro para fora. Quando você quer estereotipar uma religião, fazendo com que as pessoas até mesmo utilizem certos tipos de roupa, e tem que estar assim, tem que estar vestido assim e tudo mais, você só transforma tudo isso em uma religião legalista, que muda por fora, mas não transforma por dentro. Então este capítulo 15 inicia-se com Jesus combatendo essa falsidade de uma fé falsa e frágil. Aí quando ele chega aqui, ele está saindo do meio de toda essa confusão ideológica ali que tentaram implantar.
que ele resolve muito bem. Você pode ler depois o capítulo 15, que é fantástico. Nós entramos no versículo 21, que diz que ele parte dali e vai para a terra de Tiro e Sidom. Ele sai ali da região localizada dos judeus, vai para uma terra distante, fora da deles. E no versículo 22 diz que uma mulher cananeia, uma gentílica, e vai dizer que ela clama, fala em voz alta, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. A primeira observação rápida aqui que nós precisamos fazer é que ela conhecia Jesus. Por quê? Mesmo estando em uma terra distante, uma região distante de Israel, fora de Israel, a fama de Jesus percorreu muitos lugares. Quando Jesus começou a fazer milagres, operar sinais, prodígios e maravilhas, a fama dele foi percorrendo diversas regiões, chegando-se a outras nações até mesmo. Então essa mulher conhecia a fama de Jesus. E ela está com um problema dentro de sua própria casa, e é interessante que quando ela chega até Jesus, ela diz: tenha misericórdia de mim. Quem está endemoniada é a filha dela. Mas a filha dela, estando endemoniada, automaticamente atingia a própria vida dela. Imagina você, uma mãe, uma filha endemoniada dentro de casa, terrivelmente demoniada. Esse flagelo, esse problema não atinge só a filha, atinge todos que estão dentro de casa. Então essa mãe está dizendo: tenha misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente demoniada dentro de casa. Então essa mãe está clamando pela cura da filha e pelo seu próprio alívio diante dessa situação. Nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência desejaria acordar um certo dia para trabalhar e simplesmente encontrar o filho ou a filha sofrendo com possessões demoníacas. Imagina o clima dentro de uma casa, o peso espiritual dentro de uma casa como essa. Então o que essa mulher está dizendo é: traz libertação para dentro da minha casa. Só que essa mulher não é uma uma judia. Essa mulher, ela é uma gentia, ela é do povo gentil. Gentil, todos aqueles que não são judeus. E para um judeu, todo aquele que é gentil, ou seja, que não segue os mesmos princípios, o mesmo Deus que eles, que não seguem as ordenanças e os mandamentos que eles seguem, eram considerados como pessoas imundas. Mulher nenhuma podia se dirigir a um homem judeu sem ser chamada, convidada a falar algo. E essa mulher chega falando com Jesus. Jesus também era judeu. Essa mulher não era judia, era da terra gentílica de Tiro e Sidom, era de Cananeia, como a Bíblia diz no versículo de número 21, uma mulher cananeia, e ela se aproxima falando com Jesus. O que acontece no 22? 23 diz que ele não lhe responde nenhuma palavra. Os discípulos chegam para ele dizendo: despede-a, que ela vem gritando após nós. Aqui começa o tratamento de Jesus para com os discípulos. Na mente deles, só dela ter falado com Jesus, por ela ser mulher, ela já deveria ser calada naquele momento. Só que eles estão esperando Jesus fazer alguma coisa. E o texto diz: Jesus não diz nenhuma palavra. A mulher está clamando, está pedindo por misericórdia, está clamando pela filha, e Jesus está calado. Quando Jesus se cala, os discípulos falam. Lembra que eu disse que Jesus tinha que tratar os discípulos, instruir os discípulos, fazerem os discípulos crescerem, desenvolverem, entenderem o reino que ele estava implantando? Ele se cala. Quando ele se cala, os discípulos falam. Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo mais ou menos assim: Jesus, quer que nós vamos lá e demos um jeito nela? O Senhor quer que a gente cale ela de alguma forma? É isso que eles estão dizendo aqui neste versículo de número 23. Aí no 24, eles falam isso indiretamente. No 24 diz: e respondendo ele disse: eu não sou enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus responde:
No 25 diz: então ela chegou, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Observe as ações dessa mulher. Olha só o aprendizado que os discípulos estão tendo com ela. Se Jesus tivesse respondido no primeiro instante, dito: olha, receba a sua bênção, que a graça de Deus seja sobre a tua vida, sua filha está curada, não haveria ali uma aula sendo gerada. Primeiro, essa mulher chega a Jesus pedindo. Ela não ordena, ela pede. Eu vou repetir, porque se você gravar só isso, eu já vou me ter por satisfeito esses 20 minutinhos aqui do meu dia. Ela não ordena, ela pede. Você já imaginou você ter um filho ou uma filha, ele ou ela chegar para você e dizer assim: pai ou mãe, eu ordeno que você compre o lanche do McDonald's que eu vi hoje na propaganda. Eu não peço, eu ordeno. A primeira coisa que você vai fazer é dar um tapa na orelha. A primeira coisa que você vai fazer é puxar a orelha da criança, dar uns tapas no bumbum, mostrar para ela quem é que manda. Então todas as vezes que você participar de cultos, e olha que eu já vi isso, preguei por intermédio aí de 8 a 9 anos constantemente, e eu já tive o desprivilégio de participar de cultos onde o líder local dizia para os seus membros: determine a sua bênção. Você é dizimista, você é ofertante, determine a sua bênção, use a tua fé. Não, irmãos, você nunca vai mandar em Deus. Deus é o Senhor, Deus não é mandado, Deus manda, é diferente. Essa mulher não chega determinando: tu vai curar minha filha. Não, ela chega: Kyrios, Senhor, cavaleiro, ajude-me, me socorre. Olha os aprendizados que nós estamos tendo aqui com uma mulher que não fazia parte do judaísmo. Ela não ia para a sinagoga, não. Ela não seguia a lei de Moisés. Ela não seguia os 612, não seguia todos estes mandamentos. Mas ela está ensinando a escola apostólica, e Jesus está permitindo isto para ensinar os seus discípulos. É por isso que Jesus está dificultando este contato, porque tem um aprendizado sendo gerado por intermédio disso. E resumindo isso daqui para você não esquecer, você não determina nada. Você pode ser dizimista se você acreditar na devolução de 10%. Você pode ser ofertante, você pode fazer votos e mais votos. Você pode subir monte, descer monte para vigília e para campanha. Pode pintar o 7, você nunca vai determinar nada para Deus. Não é você que determina o que Deus vai fazer, é Deus que faz o que lhe apraz. Aí essa mulher no versículo de número 20, no versículo 26, porém, respondendo-lhe, ele disse: não é razoável pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha que forte. Jesus disse para ela: não. No versículo 26, não é razoável pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. É forte ou não é? Para o Oriente Médio, existia 2 animais. Um era o pior de todos, que era o porco. Vai dar carne de porco para um judeu para você ver se você não arruma um inimigo para o resto da sua vida. E os cachorros, digamos que depois dos porcos, os cachorros também já eram ali bem rejeitados pelos judeus. Então, quando Jesus menciona ela, essa mulher da região de Cananeia, menciona ela dentro desta palavra que ele está dando, ele está alimentando a ideia dos discípulos de que ela é indigna de estar recebendo algo. Vou repetir. De que ela é indigna de estar recebendo algo porque os discípulos todos eram judeus e entendiam que cachorro, mas Jesus usou a palavra cachorro, usou cachorrinho, um pouco mais delicado. E eles entendiam que isso era como se fosse algo impuro. Todo aquele que não era judeu, para o judeu era alguém impuro. Então por isso ele utiliza essa palavra. Ok? Continuando no versículo 27, ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela está dizendo: já que eu preciso de algo, sim, vindo o Senhor, se for migalha, já será o suficiente.
Olha a fé desta mulher que não ia para a sinagoga, que não seguia a lei de Moisés, que não ouvia rabinos em Israel, que não tinha aprendido aos pés do Dr. Gamaliel, do Dr. Hillel. Não. Uma mulher de uma região longe da terra de Jerusalém, da terra de Israel. Mas olha a fé dessa mulher. Se o Senhor deixar eu me alimentar, já que não dá para dar, ela está usando a palavra de Jesus, já que não dá para dar o pão, que é para os filhos, me dê pelo menos as migalhas, porque será ela está dizendo, só as migalhas que sair de ti será o suficiente. O pouco que sair de ti será o suficiente para mudar a minha vida. Você está entendendo o que essa mulher está fazendo no meio dos discípulos? O aprendizado que os discípulos estão tendo por intermédio de tudo isso? Ela está olhando para Jesus e mostrando, eu creio tanto em ti, que se o Senhor me conceder por misericórdia, só as migalhas que o Senhor tem para dar já será o suficiente para obter aquilo que eu vim buscar. Essa mulher tinha uma dimensão de Cristo muito grande. Ela via Cristo como algo suficiente. Eu gosto dessa palavra. Cristo é suficiente. Não adianta ter subterfúgios. Podem inventar um monte de gambiarras dentro do Evangelho. Podem inventar a Arca da Aliança. Podem inventar tapete vermelho. Podem inventar corrente dos 317, 380, sei lá, de pastores. Podem inventar o que for. Cristo é suficiente. E essa mulher entendia isso. No 28, Jesus responde ela dizendo, e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como tu desejas, e desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Por que que essa mulher recebeu aquilo que ela foi buscar? Primeiro, ela acreditou. Segundo, não desistiu. Terceiro, ela persistiu. Quarto, ela cria que Cristo era suficiente. E uma observação que nós não podemos esquecer. Jesus estava ensinando para os seus discípulos que a graça do Evangelho não é para um povo seleto. A graça do Evangelho é atingida, é alcançada por intermédio de um único sentido. E este sentido é a fé na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Guarde essa palavra no seu coração, mais uma ministração para discipulado para a tua vida, e eu espero que seja um ponto de partida para você dentro deste texto, caminhar muito mais dentro da revelação que o Espírito Santo concede para todo aquele que deseja, para todo aquele que busca.